Olá meus amigos, no vídeo técnico de hoje nós iremos aprender a configurar histórias de FreeNAS. Pois bem, um storage de FreeNAS, nós sabemos que é um storage de baixo custo, é um sistema operacional baseado em FreeBSD que foi customizado para servir de storage. Normalmente empresas e profissionais de TI que usam, por exemplo, profissionais de TI que usam storage de FreeNAS para backup pessoal, para backup dos seus arquivos, ou empresas que usam para fazer backup dos seus dados, armazenar dados também importantes ali, compartilhando para os usuários na rede, e em alguns casos até virtualizando, colocando ali um servidor VMware, por exemplo, ou então um servidor Hyper-V da Microsoft, criando ali um ataque 10-case nesse storage de FreeNAS e mapeando ali no servidor Hyper-V e em seguida criando suas máquinas virtuais. Pois bem, no vídeo técnico agora nós vamos ver como fazer a configuração do FreeNAS. Não iremos ver a instalação, porque esse é um procedimento bem simples, Você baixa a ISO do FreeNAS, que está na versão 8.0.3 no momento. É só entrar no site freenas.org, baixa a ISO, coloca no CD ou no pendrive, faz o boot lá na máquina, e faz a instalação. E assim como o pfSense, que também é baseado em FreeBSD, só que é um firewall TM, o FreeNAS também pode rodar através de um pendrive. Tá? Você pode colocar ele ali no pendrive e executar ele no teu PC, e no teu computador. E aí, de certa forma, você não precisa queimar disco rígido para instalar o FreeNAS, até porque como a instalação é muito pequena, não tem sentido também ficar usando discos muito grandes, porque hoje os discos são bem maiores do que alguns anos atrás, quando a gente encontrava discos de 40 GB, 80 GB, enfim. Pois bem, vamos lá. Eu já tenho aqui um FreeNAS devidamente instalado, no meu VMware Workstation. Vocês estão vendo aqui que ele tem lá duas interfaces de rede, uma com IP final 157, outra com IP final 158. Só lembrando aqui que em um ambiente de produção, onde você vai colocar um storage na tua rede, é interessante que se crie uma rede separada entre o storage e os servidores, para que os dados que vão trafegar ali nos discos, nos volumes do storage e o servidor não possam concorrer com os outros dados que passam pela rede local, pela rede LAN, certo? Você pode até colocar um storage na sua rede local, beleza, funciona, tranquilo, mas a partir do momento que o tráfego começar a ficar muito intenso, você pode ter problemas de lentidão. Então é interessante que você tenha uma placa de rede onde você gerencia o teu FreeNAS, você gerencia ali o teu storage, e a outra placa de rede onde você vai fazer ali a configuração para que os servidores tenham acesso aos discos, tenham acesso aos volumes que você cria no teu storage. Beleza? Então já está aqui devidamente instalado, certo? Como eu falei antes, a instalação é bem tranquila, não tem segredo para se instalar o FreeNAS. Após instalado, o que é que eu faço? Volto aqui no meu browser, coloco o IP do meu FreeNAS, vou fazer o acesso. Após a instalação do FreeNAS, a senha do admin ela não é gerada automaticamente, não é mais aquela senha FreeNAS que tinha nas versões anteriores. Você tem que definir uma nova senha, lá na guia de contas de usuários. Então você vai lá, procura lá o admin, procura lá também o root e coloca a senha nesses caras. Logando aqui, agora ele já está carregando. Pois bem, beleza. Então, para mim, por exemplo, alterar a senha de uma conta de usuário, para mim acessar ali o FreeNAS, eu venho aqui em Account, seleciono, após adicionar o usuário, novo também, visualizar os usuários existentes, como também posso vir direto aqui em Account, vejo lá os usuários e faço a alteração das senhas, ok? Temos aqui o admin, certo? Posso alterar
a senha do admin por aqui, em Change Password, certo? E aqui é onde eu visualizo os meus usuários, adiciono e administro esses usuários. Beleza, primeiro passo, volumes, né? Eu tenho que ter volumes criados. Eu tenho vários discos rígidos, alguns discos rígidos que foram colocados nesse servidor, tá? Aliás, nesse storage, né? Nesse FreeNAS. Se eu clicar aqui em volumes, vocês vão ver que eu não tenho nenhum volume criado, ok? E vou criar um volume do tipo RAID 1, né? Um espelhamento, para depois a gente associar ele a Target 10 SCSI para poder mapear no meu computador com Windows 7. Depois da criação do volume, nós vamos ver o serviço do iSCSI, certo? Então ele tem que estar também habilitado e devidamente configurado. Então vamos aqui criar o volume. Beleza, vou criar um volume chamado Storage. Tenho 3 discos disponíveis, vou usar esses 2 aqui para fazer um mirror. Vou colocar sistema de arquivos UFS mesmo, tipos de grupo, né? Vou colocar aqui mirror, espelhamento, né? Se eu tivesse mais discos, eu teria como fazer RAID 5, por exemplo, RAID 3, enfim, outros tipos de RAID. Vou pedir agora para ele fazer o que? Adicionar o volume. Aqui, ó, marquei os 2, ok, botei lá o nome direitinho, beleza. Aqui, ó, dados existentes serão limpos, né? Ele vai ali apagar os dados que existem nesses discos, beleza? E vai criar aí o espelhamento. Vamos lá. Veja que o meu volume já foi criado. Storage, MNT Storage ali, né? E aqui 19.7 GB é o tamanho. Beleza. Já foi devidamente criado, né? Então eu tenho que fazer o seguinte também. Eu tenho que acessar o FreeNAS via SSH, ok? Para isso o serviço SSH ele tem que estar habilitado aqui em serviços, beleza? Só vir aqui em Services e habilitar o SSH aqui, ó. Que no meu caso já está habilitado. E aqui na configuração eu defino, por exemplo, se eu vou permitir login e root, ok? E autenticação através de senha, né? Através de password, beleza. O que é que eu vou fazer com o SSH agora? Eu preciso criar um arquivo que faça referência a esse volume que eu criei, certo? Porque diferente das outras versões do FreeNAS, ou FreeNAS, né, como alguns chamam, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que criar um arquivo que faça referência ao volume que foi criado, porque senão eu não vou conseguir, por exemplo, criar a extente que vai se associar a target da SCSI, que aí nós vamos ver já já. Então eu tenho que vir aqui, ó, no put, né? Já botei o IP do cara lá, já botei a porta, SSH. Vou fazer um login no FreeNAS, ou no FreeNAS, como queiram. Vou fazer um login. Vou colocar aqui a senha que eu defini. Aqui uns comandos de Linux, beleza. Tem aqui a pasta MNT, lá dentro tem uma pasta chamada, tem uma chamada Storage e outra chamada Storage com S maiúsculo. Eu acho que é a do S maiúsculo. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos dar uma conferida, né? Os volumes, MNT Storage com S maiúsculo. Ok, vou criar um arquivo aqui chamado storage.file. Isso aqui vai fazer referência a esse volume. Ok, usei o comando touch, criei o arquivo chamado storage.file. Tranquilo? Sem dúvida, né? Acessando ali no FreeNAS, ali MNT Storage, criando o arquivo. Beleza. Volta aqui. Agora vamos brincar de configurar o serviço SSH, certo? Então,
Primeiro eu vou lá, habilito a SCSI, tá desligado, né? Vou ligar o cara. Pronto. E agora eu vou fazer a configuração do serviço. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou habilitar o serviço SCSI aqui, tá? Fazer algumas configurações simples, por exemplo, base name, né? Base name. Então tem aqui um nome padrão. Eu posso, por exemplo, mudar isso aqui, tá? IQN 2011-03, né? Eu vou botar aqui storage.org.ms de Microsoft, por exemplo. Discovery Auto Methods, coloquei nome, Discovery Auto Group também nome, certo? Deixa aqui padrão. Eu não quero fazer autenticação, não quero nesse meu cenário aqui não vou usar autenticação para poder fazer a conexão com minha target SCSI quando vier a criar. Aí os outros aqui parâmetros de padrão, IO timeout 30, NOP intervalo 20, né? Máximo de conexões 8, máximo de sessões 16, certo? Vou deixar isso aqui padrão. Aqui eu faço só dar um salvar. Bem, após isso, deixa eu terminar de salvar. Beleza. Após isso eu tenho que adicionar um portal, né? Não tem nenhum portal. Esse portal aqui é justamente por onde nós vamos nos conectar, né, ao storage de Frinas. Vejam que o IP está 00003260. A porta é 3260. O storage vai permitir que você se conecte em qualquer placa de rede dele, tá? Se ele tiver 4 placas de rede com 4 IPs diferentes, ele vai permitir que se conecte por essas 4 placas de rede, porque você está botando IP 0, tá? Então qualquer rede, qualquer IP nessa porta 3260. Depois disso eu dou um OK. E venho aqui em Initiation, né, Authorize Initiation. Aqui onde eu vou autorizar, por exemplo, as redes que vão poder se conectar ao meu storage. Eu posso dizer que as redes autorizadas serão, e aí eu posso colocar os ranges das redes, né? Mesma coisa com os iniciadores, ok? Mas no meu caso eu vou usar all aqui, ou seja, qualquer inicializador e qualquer rede vai poder se conectar ao meu storage. Naquela portinha lá 3260. Ok também. Então, portal primeiro, depois o Authorize Initiation. Beleza. Aí agora eu venho aqui em Target. Vou adicionar uma Target. Vou chamar essa Target de... Vou dar um exemplo. De Windows 7, porque eu vou conectar o meu computador Windows 7 a essa Target, tá? É só um exemplo aqui, eu posso colocar o nome que eu quiser. Em tipo, eu vou colocar disco, leitura e escrita, qual portal, aquele portal que eu criei aqui, né? Depois, Initialization Group também, mesmo esquema. Tipo de autenticação eu vou deixar automática, ok? Posso colocar nome também se eu quiser. Mas como eu já defini nome lá no início da configuração do serviço SCSI, então vale também, ok? Ok, target criada, eu venho aqui em Device Instants, vou criar um instante device, coloco aqui desculpa, deixa eu sair daqui dessa tela. Na verdade não vai ser um device instante, porque aí eu estaria aqui fazendo a instante ligada direto ao dispositivo, certo? Direto a um device aqui, ó. No caso só tem um disco de 10 GB, porque aqueles outros 2 discos de 20 GB eu usei para fazer um RAID, não foi? Então só teria um disco, isso aqui quando eu quero fazer um mapeamento
a SCSI direto em um determinado disco, ok? Não é esse aqui. Então, na verdade, é aqui em instantes. Peço para adicionar. Aí eu coloco o instance name aqui. Vou colocar cluster, certo? Tá aqui com o nome de cluster, por exemplo. Vamos supor que eu vá usar esse storage para um cluster. Eu coloquei ali também o Windows 7, como vocês viram na tela anterior, dizendo que iria me conectar com o Windows 7. Beleza, foi só uma referência, posso colocar o nome que eu quiser, até porque eu vou fazer o teste aqui com o Windows 7. Mas o objetivo principal desse volume que eu estou criando é justamente fazer um cluster com dois servidores Windows Server 2008, que será o próximo vídeo que eu irei publicar. Logo após esse do FreeNAS, eu vou estar publicando um vídeo para vocês aprenderem a configurar clusters com Windows Server 2008, beleza? Beleza, então eu coloquei aqui cluster e aí eu vou mapear o instante com esse cara aqui, ó, storage.file. Lembra que eu criei esse arquivo, né? Que eu disse que esse arquivo faria referência a storage. Então eu vi que ele tem 19 GB, né? Então eu tenho que colocar aqui, acho que dá o que? 19, vou colocar aqui 19.000 megas, né? Vai ser o tamanho do disco, do volume. Um ok aqui. Eu não posso colocar simplesmente 19 GB, ok? Ele não aceita. Beleza, então eu venho aqui fazer o que? Associar a target, última etapa. Associo aqui o instante, a target, target W7, né? Eu fiz referência ao Windows 7, que é o meu notebook aqui. Instante, cluster, fazendo referência ao projeto de cluster de Windows 7 2008 que eu irei fazer o próximo vídeo. Ok. Show de bola. Agora vamos entrar aqui no meu computador, aqui no meu Windows 7, lá em ferramentas administrativas, e vamos fazer o mapeamento desse volume para o meu computador passar a enxergá-lo, né? Passar a enxergar esse volume. Eu vou entrar aqui inicializador do SCSI, lembrando aos amigos que precisam usar um storage como esse para armazenar dados, por exemplo, de um servidor Windows Server 2003. Lembrando que o Windows Server 2003 ele não tem o inicializador SCSI, certo? Então o que, é que você tem que fazer? Entrar no site da Microsoft e baixar e instalar nele. E é só baixar, instalar e tá tranquilo. O software é gratuito. Você entrar aí no Google, entrar no Bing, pode colocar lá a SCSI Initiation para o Windows XP ou Windows Server 2003, que ele vai te levar para o site da Microsoft, que tem esse pacote para você baixar e instalar. O Windows 7 e o Windows Server 2008, por padrão, já vem com o inicializador SCSI. Aqui eu coloco o IP, vou colocar o IP da outra placa de rede, tá? Eu falei, estou separando. Rede LAN é LAN, é onde estou usando para gerenciar o meu storage, fazer gerenciamento. E a rede do storage mesmo, onde vai trafegar os dados, eu vou usar para outra placa de rede, que é a que está com o IP 92.168.158. Só lembrando também que eu posso vir aqui em Network e mexer nessa interface, fixar os IPs, por exemplo, tá? Porque elas estão no DHCP, mas eu posso vir aqui em Network e fixar os IPs, inclusive IPs de ranges diferentes. Tranquilo? Então vamos lá. Conexão rápida. Olá, ó, o weekend que eu configurei, né? .storage.org.ms, tá? W7 que é o nome do volume lá, beleza? Ok, concluído. Vou vir aqui, já está conectado, ó, tá? Venho aqui em descoberta, ele já mostrou aqui o IP do storage e a porta padrão 3260, né? Destinos favoritos aqui, ó, belezinha. Se eu tivesse mais volumes da SCSI configurado, ele iria mostrar aqui, tá? Aliás, aqui. Se eu tivesse mais volumes, ele iria me mostrar aqui. E eu poderia, por exemplo, me conectar mais de um volume a SCSI de um mesmo storage, tá? Por isso que é bom às vezes a gente fazer a identificação desses volumes, né? Desses instantes, por exemplo, das targets, colocando, por exemplo, o nome do projeto. Um exemplo, eu vou criar um
um volume SCSI para um VMware e um volume SCSI para um Hyper-V. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, um tal W7, lá no nome da target, eu poderia colocar um com o nome VMware e o outro com o nome Hyper-V. Então na hora que eu configurasse no servidor VMware, ele iria mostrar as duas, eu iria me conectar somente aqui, referir-se ao VMware. Mesma coisa no Hyper-V. Então, volumes de dispositivos, configuração automática, ele vai configurar aqui automaticamente o volume, beleza? Ok. Vou aqui no Disk Manager, no meu gerenciamento de computador, deixa eu só dar um refresh aqui, ó. Aliás, nem precisou, já está aqui, ó. Um disco desconhecido de 18,55 GB. Daqui aí vocês sabem, né, galera? Posso inicializar o disco, posso criar minha, vai ser no caso da MBR, né? GPT a gente usa quando a gente tem discos com mais de 2 TB, né? Que aí ele precisa que seja GPT. Já está online, eu posso aqui criar partição, criar um novo volume e aí pronto. Aqui eu posso guardar meus dados, que vai estar tudo armazenado direitinho no meu servidor, aliás, no meu storage FreeNAS. Ok? Devidamente configurado, acho que não tem nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que tem muita gente aí de TI que gosta de trabalhar com FreeNAS para colocar aí no mercado, colocar nos clientes, né? Principalmente para fazer backup de dados. E realmente é uma história de open source, né? De baixo custo aí, muito útil. Realmente show de bola para quem quer fazer, principalmente backup de dados, tá? Para quem quer fazer backup dos teus clientes. Vamos para os próximos vídeos, né? E espero que goste desse aqui e obrigado mais uma vez pela paciência e por estarem assistindo esse vídeo. Um abraço.